Na língua portuguesa, uma riqueza sutil se esconde entre duas palavras aparentemente semelhantes, mas que carregam consigo significados distintos. Estas palavras são história, escrita com a letra E, e história, começando pela letra H. A história é singular, pessoal e nos conecta com as minúcias e singularidades de indivíduos, famílias e comunidades. Já a história transcende as fronteiras do singular para mergulhar no coletivo, na narrativa que ecoa por gerações, na transformação que molda as sociedades e deixa legados. A história do Amazon Vida é um daqueles capítulos que merece ser contado, um relato de dedicação e compromisso que ecoa nas margens do Rio Amazonas. Permitam-me apresentar dois protagonistas dessa narrativa inspiradora, o reverendo Josué e a jovem Beatriz. É uma história bem marcante na minha vida. Eu me lembro que eu estava me preparando para o vestibular e a gente tinha uma série de coisas acontecendo ali no colégio e dentre elas havia um requerimento, um pedido de toda a coordenação da língua portuguesa de que a gente tinha que obrigatoriamente entregar às segundas-feiras uma redação baseada num jornal, numa notícia de jornal, um trecho. E então, toda sexta-feira, sábado, domingo, eu tinha que ir atrás dessa notícia para escrever a redação e já ir assim preparando para o vestibular. E aí, eu vi um pedaço de uma notícia que me chocou bastante, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa realidade. A notícia que a gente tinha visto era uma notícia de uma menina, eu me lembro da foto até hoje, muito pequenininha, e ela tinha um olhar de medo, um olhar de preocupação, um olhar de insegurança, e ela estava um pouco atrás, pelo que eu me lembro, de uma porta, e ela olhava com esse olhar de aflição e ao lado estava escrito: virgindade de meninas custa X na Amazônia. As comunidades ribeirinhas que povoam as margens dos rios Negro e Solimões, na Amazônia, constituem um mosaico humano, profundamente enraizado nas riquezas naturais e culturais dessa região deslumbrante. Em 2013, essas comunidades abrigavam uma população diversa e resiliente, marcada por uma presença notável de crianças e adolescentes. Em 2013, as estatísticas demográficas apontavam que as comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Negro e dos Solimões abrigavam uma população de aproximadamente 200 mil pessoas. E elas ficaram chocadas com aquela reportagem e chegaram para o professor e falaram o seguinte: olha, nós vimos isso aqui, o que fazer? E a professora então falou assim: olha, a gente não tem muito o que fazer, mas vá falar com o capelão. E elas vieram a mim, né, para comentar, e chorando, tristes, angustiadas. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei: meu Deus, por favor, eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei orar por isso, eu não sei o que se passa na cabeça desses responsáveis, eu sei que é uma realidade difícil, eu sei que eles passam fome, que eles têm dificuldades que eu não tenho, mas ainda assim, que eles entendam o valor do que eles têm em mãos e que eles parem com essas práticas, que essas crianças recebam a ajuda de alguém que esteja lúcido, que esteja vendo o absurdo disso. Os alunos estavam estudando na filosofia sobre a diferença entre
preço e valor. E aí, então, eles, trabalhando junto com os alunos, tudo na ideia, veio então o nome Infância e Adolescência Não Tem Preço, tem valor. Então não é por dinheiro, é um valor muito grande, algo muito especial, porque foram criados por Deus e de uma forma muito especial. E nós colocamos na praça, nos bancos assim, aqui do Mackenzie, e os alunos chegavam e viam aquele dinheiro, né? Então eles pegavam aquilo lá, todo universitário, ou qualquer um achando uma nota de 20, né? Só que quando pega, então vem exatamente o nome do projeto, e atrás aqui tem a reportagem, né? A reportagem do cotidiano. Eles tiveram uma estratégia muito legal, abraçaram, e eu não tive feeds, mas eu acredito que esse tenha sido um bom resultado. A gente tenha conseguido alcançar pessoas, pelo menos para que elas conhecessem a realidade. Dessa forma, eu comecei a pensar assim, nós poderíamos ir lá na Amazônia, né? O pastor Josué, ele falou pra gente, então, existe um trabalho no Mackenzie, que é o Amazon Vida, é um barco que vai até as comunidades ribeirinhas. E aí ele completou, e nós vamos até essas comunidades ribeirinhas, meninas. O pastor, ele conseguiu que a gente fosse visitar outros lugares ali em Manaus que já estavam combatendo a exploração. Eu nunca esqueço de uma assistente social falar o seguinte, e isso é chocante, né? As mães aqui não importam, porque elas dizem o seguinte, eu passei por isso, minha avó passou por isso, minha filha passou por isso, a vida é assim, então a gente vai passando, a vida é assim. E aí chegou o dia de embarcar no barco, então, de ir mesmo para a viagem, para o Amazon Vida. E foi muito lindo, foi maravilhoso, transformador, como eu falei. Não só por a gente estar na Amazônia, que é uma riqueza do nosso país mesmo, é algo muito lindo, muito maravilhoso, mas também por ver vários universitários, vários cursos aqui do Mackenzie, vários voluntários da Igreja Presbiteriana de Manaus, eles ali servindo com tudo que eles podiam. Então eu lembro de estar um super calor, de estar todo mundo ali acordando cedo, dormindo tarde, mas todo mundo ia nas comunidades e se doava muito. Então a gente tinha a fisioterapia, a gente tinha o pessoal da psicologia, todos entrando na comunidade para oferecer os seus serviços. Lá da Igreja Presbiteriana eu me lembro dos médicos e dentistas também abrindo consultórios nos barcos, levando os equipamentos para poder atender a comunidade. Então foi muito interessante ver aquele serviço. Que a gente focou nas escolas. Então, em todas as comunidades que nós visitamos, nós dávamos palestras para os alunos, palestras evangelísticas e palestras contra o uso de drogas, alertando biblicamente sobre a sexualidade, falando sobre o valor da família, do casamento, da igreja, mas isso era focado dentro das escolas. Ao mesmo tempo, nós dávamos também palestras e devocionais para os professores da escola municipal, né, das comunidades que nós visitávamos. E aí todos os anos começamos a repetir com os alunos dos 3 colégios. Os pais desses alunos, porque estamos falando de colégio, são menores de idade, os pais desses alunos confiaram em mim, e tem outros capelães aqui, outros pastores, eles confiaram de tal forma no nome Mackenzie, confiaram de tal forma no princípio do Mackenzie, que por uma semana eles permitiram que os filhos viessem em uma viagem, em um barco conosco, pelas comunidades ribeirinhas aqui ao longo aqui do Rio Negro. E nós estamos visitando aqui cada uma dessas comunidades com um grupo de alunos. Para quê? Para mostrar para eles que não existe divórcio entre alguém que quer ser um bom cristão e alguém que consegue influenciar a sociedade levando coisas boas. A inovação do Mackenzie está sempre nisso, a gente ir na sociedade e levar para a sociedade aquilo que a gente pode contribuir. No ano em que completa 10 anos de expedições levando adolescentes dos colégios Mackenzie para o interior da Amazônia, o Amazon Vida parte de Manaus, num domingo quente das férias de julho. Mas antes, na Igreja Presbiteriana de Manaus, num culto cheio e fervoroso, uma oração despede os mackenzistas. Ó Deus, queremos aqui, Senhor, neste local, render de graça, Senhor, render de louvor, por tantos benefícios, Senhor, que temos recebido, Senhor.
Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo Senhor que nos perdoa os nossos pecados, Senhor. Esta expedição será uma jornada de descoberta que nos levará por um percurso excepcional, explorando as margens do majestoso Rio Negro,